na costa mediterrânica do Egito. Foi, na sua época, uma das mais maravilhosas cidades do mundo antigo. Foi fundada por Alexandre o Grande, no século IV antes da nossa era. Alexandria, na costa mediterrânica do Egito. Foi, na sua época, uma das mais maravilhosas cidades do mundo antigo. Foi fundada por Alexandre o Grande, no século IV antes da nossa era, e durante 3 séculos foi o centro do saber e da cultura. Quando Marco António e Cleópatra vieram viver para aqui, no ano 41 antes da nossa era, havia na cidade 4.000 palácios e 400 teatros. A Alexandria moderna é a segunda cidade do Egito. Com 3,5 milhões de habitantes, precisa urgentemente de prédios e de serviços modernos. No entanto, as escavadoras e a proliferação do betão ameaçam enterrar o passado da cidade para sempre. Há 20 anos, quando se iniciou a construção em larga escala, o arqueólogo francês Jean-Yves Empereur veio para aqui escavar nos locais onde se demoliam edifícios. Pouco a pouco, foi-se desenterrando, camada a camada, a história extraordinária de Alexandria. Fundou o Centro de Estudos Alexandrinos, o qual continua a recuperar fragmentos da antiga cidade. Hoje, a figura de uma mulher, talvez uma ninfa ou uma sereia, perfeitamente conservada. Na sua época, Alexandria orgulhava-se de possuir uma das maravilhas do mundo antigo, um farol com mais de 120 metros de altura. Construído na ilha de Faros, agora ocupada pela fortaleza de Kate Bay, que data do século XV, a sua luz via-se a 60 quilómetros de distância. Ao longo de centenas de anos, uma série de terremotos e de derrocadas destruíram a cidade. Os templos e os palácios ficaram soterrados por camadas e mais camadas de sedimentos. No século XIV, os últimos vestígios do farol ruíram e afundaram-se no mar. Embora os pescadores de Alexandria tenham contado desde sempre histórias acerca da presença de pedras estranhas na baía, pensava-se que o farol havia desaparecido para sempre. Apesar disso, Jean-Yves Empereur e uma equipa de mergulhadores estão convencidos de que o podem localizar e trazê-lo à superfície. Se o conseguirem, descobrirão a 7ª maravilha do mundo. Alexandria, a 7ª maravilha do mundo. Em maio de 1993, as autoridades egípcias anunciaram a sua intenção de construir um quebra-mar reforçado para proteger a fortaleza de Kate Bay. Quando os blocos de betão começaram a ser colocados, receou-se então a perda dos tesouros arquitetónicos que se supunha jazerem no fundo do mar. O Departamento de Antiguidades egípcio, entidade responsável por todos os locais de interesse histórico do país, pediu a Jean-Yves Empereur que fizesse um estudo urgente da baía. 30 anos antes, um mergulhador amador forneceu várias indicações acerca do número e da importância dos monumentos submersos. Contudo, desde essa data, nunca mais se deu autorização para que qualquer arqueólogo explorasse esse local, pois toda a zona se encontrava sob jurisdição militar. Estamos em maio de 1995 e as leis estão agora menos rígidas. Jean-Yves Empereur monta o seu acampamento na fortaleza e a primeira grande exploração das águas de Alexandria está prestes a começar. Avant notre intervention de cette année, nous avions déjà fait une campagne assez courte à l'automne dernier
c'était une campagne d'urgence avec des moyens limités et donc qui continue maintenant, qui a repris depuis le début du mois de mai pour 3 mois de fouilles, 2 mois donc au début de l'été et 1 mois à l'automne. Et on espère qu'au bout de ces 3 mois d'intervention cette année, avec des moyens beaucoup plus considérables que l'année dernière, on arrivera à avoir une idée globale du site et à sauver un certain nombre des pièces archéologiques, des pièces architecturales antiques qui se trouvent au fond, par 6 à 8 mètres de profondeur. Esta é a primeira expedição arqueológica subaquática alguma vez realizada no Egito. Jean-Yves é acompanhado por uma equipa de 30 mergulhadores franceses e egípcios, arqueólogos, especialistas em diferentes períodos, topógrafos, desenhadores e cartógrafos. A expedição é financiada pelo Instituto Francês de Arqueologia Oriental e por uma fundação patrocinada por uma das principais companhias petrolíferas da França. Je suis terre ou bien je saute avec? Ouais. Os mergulhadores distribuem-se pela baía, seguindo um plano concebido a partir do breve estudo realizado por Jean-Yves no ano passado. O interesse centra-se numa zona de 2 hectares, perto da fortaleza. Antes de se retirar qualquer peça, é imprescindível desenhar um mapa exato do local. É uma tarefa muito dura. É preciso tomar nota das dimensões e da localização exatas de cada bloco de granito ou de mármore. A seguir, os arqueólogos começam a trabalhar, retirando algas e conchas que durante séculos aderiram aos blocos. Ao todo, irão ser documentadas 2.000 peças, muitas das quais se colaram umas às outras no fundo do mar. Os desenhos que se fizeram e as medidas que se tiraram a 8 metros de profundidade proporcionam uma pormenorizada visão do local. Ao fim da tarde de cada dia, os topógrafos analisam os resultados e traçam os primeiros planos detalhados do local. Donc c'est précis. Bon, et est-ce qu'au deuxième passage, tu as eu les mêmes points ou est-ce que ça avait beaucoup changé? A seguir, indica-se a localização exata de cada peça. Os mergulhadores utilizam os mesmos princípios geométricos estabelecidos nesta mesma cidade pelo grande matemático grego Euclides no século III a.C. e também se servem de uma técnica mais recente de localização por satélite. 92.20, le 153.
Pour voir les blocs. C'est les blocs d'hier. Voilà, ça c'est les blocs d'hier. Ouais, là c'est des colonnes, colonnes. Énormément de colonnes dans cette zone. O processo de medição, análise e localização exige 4 semanas. Alors après 4 semaines de fouilles, on a pu mettre sur la carte plus de 500 blocs qu'on voit ici en vert, c'est-à-dire à peu près le quart de l'ensemble du site sous-marin. Et ici on voit une zone de blocs en béton moderne qui recouvre une partie du site antique. Alors quelles hypothèses formuler pour expliquer la formation de ce site? Je pense qu'il y en a plusieurs qui se combinent entre elles. Est-ce que le site était hors d'eau? Une partie du site était hors d'eau, ça y est parfaitement possible. On sait très bien que les zones antiques dans la ville, les fouilles terrestres du monde sont très profondes. On sait parfaitement qu'il y a des blocs qui ont été jetés à des époques diverses, soit pour protéger le port, l'accès du port, soit carrément pour l'interdire.